Marcharemos no sul e no norte, ninguém pode esta marcha deter. Pois se nós não tememos a morte, a quem é que nós vamos temer? Marcharemos no sul e no norte, ninguém pode esta marcha deter. Pois se nós não tememos a morte, a quem é que nós vamos marcharemos no sul e no norte, ninguém pode esta marcha deter. Pois se nós não tememos a morte, a quem é que nós vamos Meus amigos e meus irmãos, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. De quando em quando recebo consultas, cartas interessantes, ou até mesmo conversas sobre as profecias. Recapitulo, portanto, em atenção a vários amigos, 3 pontos já explanados aqui. Deus permite, mas não a qualquer um, a revelação do futuro, isso é verdade. Mas não há fatalismo. O determinismo sozinho é uma ilusão. Existe determinismo coexistindo sempre com livre-arbítrio. Profetizar é um dom, ou uma graça divina, mas isto não depende da vontade de ninguém. Ninguém pode dizer, eu agora vou profetizar. Não. O profeta já vem marcado com o sinal de Deus na sua testa. Entenderam bem? Não é privilégio de nenhuma religião ou filosofia, de nenhuma doutrina. Deus escolhe os profetas. Eles vêm marcados pelo sinal divino. Segundo, os que pensam que São Malaquias não é santo da igreja estão redondamente enganados. É sim. São Malaquias é santo da igreja católica apostólica romana. Ele deixou profecias sobre o fim do papado. Aliás, não só São Malaquias, também Nostradamus, Isgur e outros vaticinaram acerca dos papas. E agora, para o governo de todos os interessados, faltam apenas 4 papas. Isto se relaciona com essa previsão na série de medalhões que existe na Basílica de São Paulo, lá em Roma. O Papa sabe que é verdade. Terceiro e último ponto de hoje. Quem profetizou que vai surgir na América Latina o homem que dominará o mundo foi Edward Lindau. Sua revelação profética é digna de todo respeito, porque ele é considerado o maior astrólogo moderno. Ele vaticinou perfeitamente a invasão da Rússia por Hitler
E ainda mais a queda do nazismo e do fascismo, quando tudo parecia indicar que a Alemanha e a Itália ganhariam a Segunda Guerra Mundial. Como Nostradamus, ele tem uma fama hoje mundial. Agora, a meu ver, quem fala aqui é Zarur, ele se enganou num ponto. Não é um homem que vai dominar o mundo, é uma ideia. É o novo mandamento revelado. Porque quando o novo mandamento dominar o mundo, então o mundo será feliz. Mas não há um homem capaz de dominar o mundo. Só Jesus, ninguém mais. Então sim, agora está certo, Jesus está de volta para conquistar o mundo pela força infinita do seu amor. Então é a vitória da LBV também no mundo inteiro. Ninguém perde por esperar. Ninguém perde por esperar. Voltando então ao Apocalipse, vimos que a cronologia dos acontecimentos do capítulo 10 é ainda confirmada pelo fato de que aquele anjo era idêntico ao primeiro anjo do capítulo 14 do mesmo Apocalipse. Então dizíamos que facilmente se veem os pontos de identidade entre os dois. Primeiro, ambos têm uma mensagem especial a proclamar. Segundo, ambos fazem a sua proclamação com uma grande voz. Terceiro, ambos usam linguagens semelhantes, referindo-se ao grande Criador como autor da terra e do céu, do mar e do que neles há. Quarto, ambos proclamam o tempo, um jurando que não haveria mais tempo, outro proclamando que tinha chegado o tempo do juízo de Deus. Mas a mensagem deste Apocalipse, capítulo 14, versículo 6, é localizada aquém do começo do tempo do fim. É uma proclamação da vinda da hora do juízo de Deus. Por isso, deve aplicar-se à última geração. O apóstolo São Paulo não pregou a vinda da hora do juízo. Martinho Lutero e os seus auxiliares também não a pregaram. São Paulo falou de um juízo vindouro num futuro indefinido. Lutero localizava-o pelo menos 300 anos depois do seu tempo. Mas houve aí uma coincidência. 300 anos depois do seu tempo, quem surgiu foi Allan Kardec, com a codificação do Espiritismo. Sobre isso falaremos depois. São Paulo adverte a igreja contra qualquer que pregasse que a hora do juízo de Deus tinha chegado antes de um certo tempo. Não esquecer que São Paulo escreveu há quase 2000 anos. E é contra todas as imposturas, em nome de Deus, contra qualquer falsificação do Evangelho de Jesus, que é um só, não há dois. Espírito e verdade, à luz do novo mandamento. Na segunda epístola aos Tessalonicenses, exatamente no capítulo 2, versículos 1 a 3, diz São Paulo: orai, irmãos, pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia do Cristo já estivesse perto. Mais uma vez faço notar, escreveu isso há quase 2000 anos. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Não é interessante?
Aqui São Paulo dirige os nossos olhos para o homem do pecado, a ponta pequena, o papado, e abarca como advertência todo o período da sua supremacia. Continuou durante 1260 anos. Terminou em 1798. Cessou, portanto, em 1798 a restrição contra a proclamação de que o dia do Cristo estava às portas. Em 1798 começou o tempo do fim e então foi tirado o selo daquele livrinho. Desde esse período, pois, o anjo do Apocalipse, capítulo 14, saiu proclamando que chegada era a hora do juízo de Deus. E é também desde esse tempo que o anjo do capítulo 10 tomou sua posição na terra e no mar e jurou que não haveria mais tempo. Da sua identidade não pode agora haver dúvida. Todos os argumentos que servem para localizar um são igualmente válidos no caso de outro. Não necessitamos de entrar aqui em qualquer argumento para mostrar que a presente geração está testemunhando o cumprimento destas duas profecias. Quanto à pregação do Advento, o segundo Advento de Jesus, naquele tempo de 1840 a 1844, na verdade começou seu cumprimento pleno e pormenorizado. A posição deste anjo com um pé sobre o mar e o outro sobre a terra sugere o amplo alcance da sua proclamação em terra e mar. Se esta mensagem fosse destinada a um só país, teria sido suficiente que o anjo tomasse a sua posição somente nesse país. Mas ele tem um pé sobre o mar, de onde podemos inferir que a sua mensagem devia atravessar o oceano e se estender até as várias nações e divisões do orbe terrestre. E esta conclusão é confirmada pelo fato de que a proclamação do Advento, já referida, se estendeu a cada estação missionária do mundo. Claro que teremos de voltar a falar e muito sobre este assunto no capítulo 14 deste Apocalipse. Vejamos agora, neste capítulo 10º, o versículo 6. E clamou com grande voz, como quando ruge o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram suas vozes. Versículo 4. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu já ia escrevê-las, quando ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões falaram, mas não escrevas, não. 7 trovões. Seria vão especular muito sobre os 7 trovões, na esperança de obter um conhecimento definido do que eles disseram. Devemos respeitar as indicações dadas a São João a seu respeito, deixá-las, é claro, onde ele as deixou, seladas, isto é, não escritas, por conseguinte desconhecidas para a humanidade. Há, porém, uma conjectura acerca de tudo isso, e talvez não seja impróprio falar aqui. Os 7 trovões
teriam dito a experiência dos que aguardaram antes do tempo a segunda vinda de Jesus. E se empenharam nesse movimento de tal maneira, de corpo e alma, incluindo seu profundo desapontamento e provação amarga, porque previram numa data errada. Algo evidentemente foi revelado que seria bom que a igreja, quer dizer, toda a cristandade, não conhecesse. E se Deus tivesse dado com antecedência um relato inspirado desse movimento da espera do Cristo, teria sido simplesmente para malograr esse movimento. Lamentando esse malogro, verdadeiramente cremos ter sido em todos os pormenores um cumprimento dos seus propósitos e segundo sua santa vontade. Por que então, afinal, se mencionam os 7 trovões? Segundo a conjectura já feita, a conclusão seria que nós, tendo enfrentado em nossa história súbitos, misteriosos, imprevisíveis acontecimentos, tão surpreendentes e estranhos como trovões de um céu sem nuvens, não desesperássemos em completa perplexidade, concluindo como podemos que tudo está na ordem e providência de Deus, desde que algo dessa natureza foi selado e ocultado de todos os cristãos do mundo. Realmente não podemos condenar todos os que se anteciparam na propaganda da volta de Jesus. Porque quem é que não deseja que Jesus até resolva abreviar a sua volta? Por que esperar mais? O mundo pode estar pior? Vocês acham que o mundo pode piorar, que a coisa pode ser pior do que já está? Então é o caso de todos quererem a volta de Jesus. Quem é que não gostaria de que Jesus voltasse hoje? Hoje mesmo. Assim, houve um movimento de antecipação, de sofreguidão, teve um lado bom e teve um lado mau, como nós voltaremos a ver. Mas prosseguindo, no capítulo 10, agora, versículo 5. Aliás, 5 e 6. E o anjo que eu vi está sobre o mar e sobre a terra, levantou a sua mão ao céu. Versículo 6. E jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, jurou que não haveria mais tempo. Qual é o significado desta soleníssima advertência? Não pode significar que com a mensagem deste anjo, o tempo, tal como é computado neste mundo, em comparação com a eternidade, devia terminar. Porque o versículo seguinte fala dos dias da voz do 7º anjo. E o capítulo 11, versículos 15 a 19, dá-nos alguns dos acontecimentos a ocorrer sobre esta trombeta que se realizam no estado presente. E não pode significar tempo de provação, porque ele não cessa até que o Cristo termine a sua obra como sacerdote. Somos sacerdote, o autêntico, genuíno, o insubstituível, que não é senão
depois de o sétimo anjo ter começado a tocar. Comparar Apocalipse capítulo 11, versículos 15 e 19. Apocalipse capítulo 15, versículos 5 a 8. Quer, portanto, significar tempo profético, porque não há outro a que possa referir-se. Não haverá mais tempo profético. Não que o tempo nunca mais será usado no sentido profético, porque os dias da voz do sétimo anjo, de que se fala logo a seguir, significam, sem dúvida, os anos do sétimo anjo. Mas que nenhum período profético se estenderá para além desta mensagem. Terminarão ali os últimos períodos profetizados. Pode-se ler no capítulo 8 de Daniel, argumento mostrando mais que os longos períodos proféticos não se estendem com efeito para além de 1844 até 1857. Veja quem tem olhos de ver. O limite máximo é de 1857. E aí para. Porque há aí uma revelação espantosa. É simplesmente o livro dos Espíritos, o início da codificação de um grande missionário que se chamou Allan Kardec. Depois vamos falar muito disso. Ainda no capítulo 10, versículo 7, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Segredo de Deus. Como outros dizem, mistério de Deus. Segredo ou mistério, tanto faz. Os dias da voz do sétimo anjo. Esta sétima trombeta não é aquela de que se fala na primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 52, como sendo a última trombeta que desperta o sono dos mortos. Mas é a sétima da série das 7 trombetas, e como as outras desta série, soa durante dias, isto é, dias proféticos, portanto, durante anos. Nos dias em que há de começar a soar, estará terminado o mistério de Deus, isto é, o segredo de Deus. Não no dia em que ela há de começar a tocar, nem no próprio começo do seu sonido, mas nos primeiros dias em que soar o mistério de Deus, estará terminado. Como é que vamos entender tudo isso? É muito profundo. Começo da sétima trombeta. Pelos acontecimentos que devem ter lugar sob o toque da sétima trombeta, seu início pode ser fixado com suficiente precisão no fim dos períodos proféticos, 1857. Não muitos anos depois dessa data, o mistério de Deus deverá estar terminado. O grande acontecimento, seja ele qual for, está iminente. Alguma obra estranha, decisiva, final, seja qual for a importância e solenidade de que seja acompanhada, já está às portas da humanidade. Há uma importância relacionada com a conclusão de cada uma das obras de Deus. Tal ato marca uma era solene e importante.
nosso Redentor e Salvador, ao expirar na cruz infamante, clamou: está consumado. Evangelho segundo São João, capítulo 19, versículo 30. Eu ia dizendo 16, mas não é, que há uma correlação com Apocalipse. Tomem nota, prestem atenção. O Evangelho segundo São João, capítulo 19, versículo 30. Ao completar-se a grande obra de misericórdia em favor do homem caído, isto será anunciado por uma voz vinda do trono de Deus, que clamará em tons que rolarão como trovão através de toda a terra a frase solene: está feito. Feito está. Consumado está. Então vejam uma correlação interessante. Apocalipse, capítulo 16, versículo 17. Está feito. Combinando perfeitamente com aquele está consumado do Evangelho segundo São João, capítulo 19, versículo 30. Não é, portanto, nenhuma inoportuna curiosidade que nos leva a investigar que significado tem esses acontecimentos para as nossas esperanças e interesses eternos. Quando lemos acerca da conclusão do mistério de Deus, ou segredo de Deus, a perguntar que mistério é esse, em que consiste a sua terminação, estamos nos aproximando de coisas muito sérias, coisas que interessam a toda a humanidade. Mistério de Deus. Alguns testemunhos diretos do livro, que foi dado como lâmpada para os nossos pés, mostrarão em que consiste este mistério ou segredo. Vejamos São Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 9 e 10. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo e tornar a consagrar em Cristo Jesus todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Aqui, o propósito de Deus de congregar todas as coisas no Cristo é chamado o mistério da sua vontade. Isto se realiza pelo Evangelho. São Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 19. E por mim, Paulo está pedindo aí que se façam orações. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra da confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Afirma aqui claramente que o Evangelho é um mistério. É chamado, na Epístola aos Colossenses, capítulo 4, versículo 3, o mistério de Cristo Jesus. Aos Efésios, capítulo 3, versículos 3 a 6. Como me foi esse mistério manifestado pela revelação, como acima, anteriormente, em poucas palavras vos escrevi, etc. A saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo, partícipes da promessa em Cristo Jesus pelo Evangelho. O apóstolo declara aqui que o mistério lhe foi manifestado pela revelação, como anteriormente havia escrito. Refere-se aqui à sua epístola aos Gálatas, onde registrou o que lhe tinha sido dado pela revelação nessas palavras. Mas eu vos faço saber, irmãos, que o Evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Cristo Jesus. Senhoras e senhores, ponto final.
E nós vamos continuar amanhã, neste ponto, porque ele é da mais alta importância para todos nós. É importantíssimo para todos nós. Depois vocês vão ver o que é que faz aí Allan Kardec. Que a paz de Deus esteja com todos, agora e sempre. E viva Jesus!